Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. Hoje vamos tratar sobre o crime de constrangimento ilegal, artigo 146 do nosso Código Penal. Mas antes, se você não é membro, por favor te inscreve, deixa lá a tua curtida e lembre-se, se tiver alguma dúvida, coloca no teu comentário que eu sempre respondo. Gente, vamos lá então, olha só. Constrangimento ilegal, como eu falei anteriormente, é o artigo 146 do nosso Código Penal e ele é um crime subsidiário. Por que eu digo isso? Porque diversos crimes têm o constrangimento ilegal como parte da formação do crime principal. Por exemplo, o crime de roubo é um crime em que eu posso falar que há o furto mais o constrangimento ilegal, formando assim o crime de roubo. É interessante ter essa ideia, né? Então, o crime de constrangimento ilegal pode vir a ser um crime intermediário e aí ele ficaria absorvido, né, pelo crime final, como é o caso, por exemplo, do roubo. Bom, mas e como é que funciona o constrangimento ilegal em si? Olha só, gente. O que ele protege? A chamada liberdade individual. E qual é a ideia? A ideia de liberdade individual está prevista onde? Na nossa Constituição Federal, que diz que ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Então a ideia desse artigo 146 é proteger o teu direito de escolha, de fazer ou não fazer alguma coisa, e aí, claro, a própria Constituição mostra isso, que esse direito te é tirado quando a lei te obriga a fazer alguma coisa. Então o objetivo desse artigo é a proteção da chamada liberdade individual do sujeito de escolha. Olha só, o verbo desse crime é constranger. Muito cuidado com esse verbo, eu sempre brinco isso no canal, porque a gente tem uma ideia de usar a palavra constranger como ficar envergonhado. Ah, fiquei constrangido, estou envergonhado. Essa é a ideia que a gente usa para essa palavra. Mas cuidado, aqui, no nosso crime de constrangimento ilegal, a ideia do constranger aqui é uma ideia de obrigar. Então a ideia aqui é que eu estou obrigando alguém. Então constranger aqui significa obrigar. Eu vou obrigar a pessoa ao quê? Tá aqui, ó. O objetivo é que ela não faça algo que a lei permite que ela faça ou que faça algo que ela não manda. Então, são duas possibilidades, tá? Eu vou obrigar o sujeito a fazer uma coisa que a lei não manda ou vou impedi-lo de fazer alguma coisa que a lei permite. Basicamente, essa é a ideia do constrangimento ilegal. E como é que eu faço isso? Mediante uma dessas três situações aqui, que são grave ameaça. Então eu faço uma grave ameaça à pessoa e com medo dessa minha grave ameaça a pessoa deixa de fazer aquilo que a lei permite, por exemplo, ou faz alguma coisa que a lei não manda, por exemplo. Então, sei lá, eu ameaço alguém de que eu vou espancá-lo caso ele não corte o cabelo. Claramente aqui temos um crime de constrangimento ilegal. Outra possibilidade, violência contra a pessoa. Neste caso aqui da violência, eu já estou usando a força física contra o sujeito. Então já se usa a força física para, né, o constrangimento, para obrigar. E por fim, gente, essa ideia de reduzido à impossibilidade de resistência. Neste caso aqui, eu vou utilizar algum tipo de situação, algum tipo de subterfúgio que é ministrado sem que a pessoa perceba, e aí com base nisso eu vou conseguir constranger a pessoa. Por exemplo, a utilização de algum tipo de remédio, algum tipo de sedativo. Essa é a ideia aqui da última parte. Continuando a análise do artigo, gente. É um crime que só existe na modalidade dolosa, isso é evidente, não tem como constranger alguém, como obrigar alguém a fazer alguma coisa, salvo de maneira dolosa, isso é evidente. E ele tem a consumação quando? Quando o sujeito faz ou deixa de fazer à vontade de que foi constrangido. Essa é a ideia. A tentativa é possível? Sim, se eu emprego a violência, ou a grave ameaça, ou a impossibilidade de resistência, e eu não consigo o que eu queria. Aí eu tenho uma tentativa. Então, esse crime admite tanto a figura consumada, quanto a figura tentada. Sujeito ativo, qualquer pessoa física maior e capaz, como quase qualquer crime, sempre tem que ter alguém maior e capaz. O sujeito passivo, qualquer pessoa, mas que tenha capacidade de autodeterminar-se. Então, uma pessoa que não tenha capacidade de autodeterminação não pode ser vítima de constrangimento ilegal. Afinal de contas, se ela não se autogoverna, se ela não se autogere, ela não pode
figurar nesse polo aqui. Há autores que defendem, inclusive, que pessoas jurídicas podem ser vítimas de constrangimento ilegal, tá? Essa questão é uma questão que chama atenção quando tu vai ler o artigo 146 e tu vai ler o artigo 147. Temos vídeo no canal sobre o artigo 147, crime de ameaça. Tá aqui para vocês o card, não sei em qual dos dois lugares aqui, então dá uma assistidinha lá no crime. E é muito simples, tá, gente? No constrangimento ilegal, eu uso a ameaça como ferramenta para obrigar o sujeito a fazer aquilo que eu quero. Na ameaça, eu uso a ameaça, né? Eu uso a promessa do mal, para quê? Simplesmente para aterrorizar a pessoa, para tirar-lhe a tranquilidade. Então essa é a diferença entre constrangimento ilegal ou ameaça. No constrangimento ilegal, a ameaça é a ferramenta para eu chegar no que eu quero. Na ameaça, no crime de ameaça, a ameaça é justamente o que eu quero fazer, tá? Essa é a diferença básica. Bom, cuidado, né? Cuidado. No crime de tortura, na lei de tortura, que é a lei 9455, nós temos uma figura específica quando eu constranjo alguém para que essa pessoa pratique algo criminoso. Então, se eu utilizo de violência ou grave ameaça contra alguém para constrangê-lo a praticar algo criminoso, esquece o crime de constrangimento ilegal e vai para onde? Lá para a lei de tortura, porque lá tem uma figura específica que vale exatamente para esse caso. Lembrando sempre, em direito penal, quanto mais específica é a figura, ela atrai a conduta, evidentemente. Tranquilo? Bom, nós temos uma causa de aumento de pena, na verdade são duas, não é verdade, gente? Que a pena ela é em dobro quando, olha só, reúnem-se mais de 3 pessoas. Então, um constrangimento ilegal feito por pelo menos 4 pessoas vai ter sua pena em dobro. E quando há emprego de armas. Há aqui uma questão interessante porque está se utilizando armas no plural. E aí há quem sustente que armas no plural quer dizer então que eu preciso ter mais de uma arma. Na verdade, o que prevalece, e é inclusive a interpretação de Nelson Hungria, né, é que armas aqui refere-se a gênero, várias armas, qualquer tipo de arma, essa ideia de armas aqui é gênero e não quantidade, tá? Então o que prevalece é essa ideia. E quando eu falo arma aqui, vale tanto armas próprias quanto armas impróprias. O que são armas próprias? São aqueles instrumentos que foram criados para ser armas. Por exemplo, uma arma de fogo, por exemplo, um punhal. Armas impróprias são coisas que não foram pensadas para ser armas, mas que servem como tal. Por exemplo, uma faca de cozinha, por exemplo, um taco de beisebol. São armas impróprias. Então, tanto faz se eu uso arma própria ou imprópria, eu vou ter aqui esta causa de aumento de pena no crime de constrangimento ilegal. Bom, nós temos também, no parágrafo 2º, um cúmulo material das penas. Qual é a ideia aqui? Que eu vou somar as penas. Então, eu respondo por constrangimento ilegal, mais a pena correspondente à violência, caso, claro, eu tenha utilizado a violência para praticar constrangimento ilegal. Então, há uma soma de penas. Tá? Essa é a ideia, somam-se as penas. Bom, e nós temos também, gente, uma situação bastante interessante no parágrafo 3º, que é uma cláusula de exclusão de tipicidade, ou seja, se eu praticar um constrangimento ilegal numa dessas duas situações aqui, eu não terei crime. Porque a ideia é, aqui, a pessoa está em estado de necessidade. Como assim? Eu posso realizar uma intervenção cirúrgica, mesmo que eu não tenha consentimento da vítima ou do seu representante legal, desde que tenha o quê? Iminente perigo da pessoa morrer. Então, um médico se depara com uma pessoa em risco de morte, tem que fazer uma cirurgia obrigatória, não tem quem possa autorizar, ele pode sim submeter o paciente àquela cirurgia e isso não será considerado constrangimento ilegal. A mesma coisa vale para a coação que eu utilizo para impedir o suicídio. Então, se eu enxergo uma pessoa tentando cometer suicídio, eu posso utilizar de força para impedi-lo de cometer o suicídio e isso não será considerado constrangimento ilegal. Tranquilo? E aí nós temos, para terminar,
Este crime é crime de ação penal pública incondicionada, portanto, o Ministério Público vai entrar com a ação independentemente da vontade da vítima. Lembrando que temos vídeos específicos no canal sobre ação penal, é interessante dar uma olhadinha, porque é um tema recorrente em concursos públicos e na prova da OAB. E a competência desse crime, ele é julgado, via de regra, no Juizado Especial Criminal, porque a pena dele máxima é 1 ano. E sendo assim, todas as benesses que o Juizado Especial prevê também vale aqui, como, por exemplo, a famosa transação penal, onde o sujeito faz um acordo com o Ministério Público e, caso ele cumpra o que foi ali colocado, ele permanecerá primário, com bolsa de antecedentes, e não responderá a nenhum processo criminal, com a ressalva de que nos próximos 5 anos, se ele cometer novo crime que dá direito à transação penal, ele não terá esse direito porque usufruiu desta benesse nesse intervalo de tempo. Então, gente, constrangimento ilegal é isso, artigo 146 do Código Penal, crime bem fácil, bem tranquilo. Qualquer dúvida, mande seu comentário aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.